Bom, passado o Carnaval, a partir de agora, o Congresso Nacional, a partir da semana que vem, obviamente, começa a se debruçar sobre as reformas e a reforma mais importante, pelo menos é a bandeira do governo, a reforma da Previdência, só que existe já uma divisão entre os próprios integrantes da comissão da reforma da Previdência sobre a idade mínima de 65 anos, tanto para homem quanto para mulher. Está conosco aqui nessa edição do Jornal da Manhã o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia. Deputado, bom dia, muito obrigado pela sua atenção. Bom dia, é um prazer muito grande falar com vocês da Jovem Pan. Prazer é nosso. Deputado, o senhor como relator da reforma da Previdência, como vai tratar esse assunto, apesar dessa divisão entre os próprios integrantes dessa comissão que analisa a reforma da Previdência? Olha, eu entendo, Diego, que realmente nós temos um projeto muito importante e, naturalmente, por ser justamente importante, um projeto que é polêmico. Ninguém vai imaginar que uma reforma da Previdência Social em qualquer país do mundo não seja um assunto polêmico, difícil, delicado, sensível para ser tratado. Agora, nós temos que partir da premissa que ou nós fazemos a reforma da Previdência Social ou então nós, em 2014, deixaremos de ter a Previdência Social. Isso porque nós estamos vivendo no Brasil uma realidade onde a cada dia que passa nós estamos tendo uma diminuição da velocidade do crescimento da nossa população, ou seja, nossa população ainda está crescendo, mas a expectativa é que em 2040 pare de crescer. Isso significa que nós estamos com menos pessoas entrando no campo de trabalho. Esse dado de menos pessoas entrando no campo de trabalho significa menos dinheiro para financiar a Previdência, porque no nosso sistema de repartição, como é que se faz o pagamento das pensões e aposentadorias? A cada mês, a Previdência recolhe tudo aquilo que aqueles que estão trabalhando pagam, o que eu pago, o que você paga, o que os trabalhadores que estão nos ouvindo agora pagam, os que estão na ativa nesse momento, e o governo vê quanto é que falta para completar a conta para pagar os pensionistas e aposentados, e aí bota o dinheiro que falta e paga os pensionistas. Agora, por outro lado, nós estamos tendo as pessoas que recebem a aposentadoria aumentando a cada dia, porque antigamente a expectativa, eu estou falando isso há 30 anos atrás, a expectativa de vida de um brasileiro era em torno de 50 anos. Hoje está em torno de 75 anos. Então, obviamente, que você passou a ter uma expectativa de vida maior, isso é um dado extraordinário, é um dado muito positivo para o Brasil, mas, sem dúvida, traz encargos maiores para a Previdência Social. Deputado, então, nós temos a diminuição de quem está pagando, do número de pessoas que estão pagando, o aumento do número de pessoas que estão recebendo. E isso tem não crescendo e fatalmente levará ao colapso da Previdência Social em 2024, porque se não fizermos nada, em 2024, toda a arrecadação do Brasil seria para pagar a Previdência, se não fizermos nada até lá. Deputado, bom dia, Marco Antônio Villa, deputado. Justamente sobre isso que o senhor está falando. O senhor faz toda essa análise, apresenta esse quadro, que é um quadro grave. Agora, os dados, os números, né? O que a gente sente falta, eu falando como cidadão, é que esses dados deveriam ser apresentados. Até hoje, por exemplo, eu não sei qual é oficialmente, porque há muita polêmica, qual é o déficit da Previdência e como é possível chegar a essa conclusão que o senhor expôs, que em 2024 não haverá recursos suficientes para o pagamento de todos os aposentados. Esses dados numéricos, matemáticos, isso o senhor tem? Como é que o senhor chegou a essa conclusão? Porque eu digo que eu, como cidadão, até hoje, o próprio Ministério da Previdência, que tem uma proposta, não apresentou isso. Quer dizer, apresenta esse quadro que o senhor disse. E é verdade. Nós temos uma mudança no quadro da pirâmide populacional brasileira. Hoje tem mais velhos do que nós tínhamos há 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás. Né? Há um processo que as pessoas estão vendo mais e por aí vai. E os dados? O senhor tem todos esses dados? Olha, tem. Inclusive, isso está anexado ao processo, né? Porque, inclusive, a oposição entrou com esse pedido ao processo, não, perdão, ao projeto, porque inclusive a oposição entrou com esse pedido de que fosse anexado os dados. Mas, professor, é fácil fazer essa conta, vamos fazer por salário. Veja bem, uma pessoa trabalha hoje no Brasil 35 anos, né? Então, ele paga 35 anos, então ele paga 13 contribuições por ano do salário. Então, se eu estou aqui até com a máquina, se você botar 35 e multiplicar por 13, ele fará
13 e depois é mais ou menos 30% do salário que ele recolhe por mês, não é isso? É até menos, porque é 20% do trabalho do empregador e 28% dele. Então, 0,28 vezes, isso significa que ele, ao longo de 35 anos, ele recolhe cerca de 127 salários dele. 127 salários. Vamos supor que a pessoa, como hoje acontece assim com muita frequência, essa pessoa se aposenta com 52 anos e vive até os 76, que é hoje a média brasileira. Então, 52 para 76, então a pessoa vai ter 24 anos de recebendo aposentadoria, né? São 13 aposentadorias que ele recebe. Então, ele recebe 312 salários ao longo da aposentadoria. Menos 127 significa que ele recebe, a mais do que ele pagou, 184 salários. Ele paga 127 salários ao longo de 35 anos, e em 20 anos de aposentadoria, 24 anos, ele recebe 184 a mais. Ele recebe mais de 400 salários. Então é óbvio que essa conta não fecha. A gente tem uma realidade hoje que nós ainda mantemos no Brasil a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição, independente da idade. Então tem pessoas que se aposentam com 50 anos, 40 anos, etc. Mas hoje é muito pouco, né? Hoje... Eu queria, se o senhor pudesse, por exemplo, a questão dos 49 anos, que é uma polêmica, né? A questão dos 49 de contribuição. O senhor não acha que num país... Porque quando a gente compara com a Europa Ocidental... Professor, isso está sendo muito mal colocado. Sim. Não são 49 anos para a pessoa se aposentar. Veja só, hoje nós temos o fator previdenciário. Sim. O fator previdenciário propõe uma aposentadoria em torno de 81% do valor do salário que o cidadão tem, que o trabalhador tem. Hoje, por essa nova regra, se a pessoa se aposenta com 35 anos de contribuição aos 65 anos, essa pessoa recebe 51% sobre a média dos seus salários, mais um ano por data de contribuição. Então, 51 mais 35, 86%. Esse é a aposentadoria maior do que hoje com o fator previdenciário, que é 81%. Agora, se a pessoa, e tem muita gente que é isso, a pessoa prefere trabalhar mais tempo. Se a pessoa quiser trabalhar, em vez de 35 até os 49, ele vai se aposentar com a integralidade do salário dele. Mas se ele já ganha tão pouco, deputado, vamos pensar o seguinte, o sujeito ganha um salário mínimo. Não é questão... Ele quer se aposentar com a integralidade, ou seja, com o salário mínimo que é baixo no Brasil, deputado. A integralidade do salário mínimo está mantida. A integralidade do salário mínimo está mantida. Ninguém está tirando a integralidade do salário mínimo. Sim. Agora, infelizmente, em lugar nenhum do mundo mais você tem integralidade. As pessoas se aposentam recebendo um pouco menos do que aquilo que recebem quando estão na ativa. Mas em outros países, a comparação, deputado, desculpe interrompê-lo, com a Europa Ocidental, é que lá você tem toda uma estrutura de saúde pública que nós não temos aqui, de educação que não temos aqui, e do conjunto da sociedade, da história de vida daquele cidadão que está se aposentando. Aqui a situação é muito precária, nós não temos nem essa saúde pública, nem essa educação, nem uma história de vida que possibilita que a pessoa possa, ao chegar como idoso, ele tenha uma forma digna de vida. Então ele depende muito. A aposentadoria para nós, qualquer das outras reformas, trabalhista, tributária, ela tem pouca importância para o cidadão comum do que a reforma previdenciária. Professor, isso não está sendo mudado. Essa questão do fator previdenciário, isso não é uma novidade dessa reforma. O senhor está colocando como se isso fosse uma novidade que está sendo trazida para o direito brasileiro, para a realidade brasileira, a partir da reforma. Isso não é verdade. Essa reforma que introduziu o fator previdenciário na nossa legislação previdenciária, isso foi feita na época do presidente Fernando Henrique Cardoso. Portanto, isso tem mais de 15 anos. Isso não foi uma novidade agora, não está sendo mudado nada disso. Pelo contrário, como estou lhe dizendo, essa regra que está sendo trazida atual, ela diminui o valor do abatimento, do desconto que é feito na aposentadoria. Então, isso não é uma novidade. Agora, o senhor está falando que é pouco, mas imagine só, se com esse fator previdenciário já temos um déficit, que não é o governo que está dizendo, é o Tribunal de Contas, que é isento, porque os técnicos que fazem essa conta não são do governo, não são da oposição, são pessoas concursadas que merecem o nosso respeito, que estão lá trabalhando. Essas pessoas estão dizendo que tivemos um déficit só no governo federal
no ano passado de 150 bilhões. Todos os meios importantes de comunicação mostraram na semana passada, Folha de São Paulo, Estadão, etc., que o déficit somado ao buraco dos estados vai para mais de 335 bilhões de reais. E as empresas devedoras, deputado, desculpe interromper, e as empresas devedoras, clubes de futebol, é comum a gente aqui no nosso Jornal da Manhã falar da situação, por exemplo, dos clubes, só para dar entre tantos exemplos, tem dívidas fabulosas, não são cobradas. Você está falando dos clubes? Eu falei dos clubes de futebol, mas só como exemplo. Mas as empresas têm dívidas aí e muitas nunca pagam a Previdência. Por outro lado, deputado, tem questões que, se a gente analisar no conjunto aí, por exemplo, recai sobre a Previdência. Se eu estiver enganado, por favor, o senhor me corrija. Por exemplo, pessoas que acabaram contribuindo muito pouco e no caso da aposentadoria rural, né? Ela recai sobre a Previdência, não é isso? Ou eu estou errado? Mas veja bem... Aí é renda mínima, não era para cair na Previdência. O senhor não acha que isso era para cair? Mas agora nós estamos colocando uma regra que o trabalhador rural também tem que contribuir. A regra agora é que o trabalhador rural também tem que contribuir. Agora, deixa eu voltar um pouquinho no que o senhor falou. O senhor falou sobre a dívida de muitas empresas. Isso é um absurdo. O senhor está corretíssimo na sua afirmação. Agora, as dívidas que já existem, não dá para nós, que estamos aqui legislando, cobrar essa dívida, porque essas dívidas já estão no âmbito do Poder Judiciário e depende agora da Justiça fazer a cobrança dessas dívidas. O que eu estou introduzindo como relator no projeto de lei é uma série de medidas que, inclusive, criminaliza aqueles que não paguem a Previdência. Isso eu estou fazendo. Nós estamos incluindo, inclusive, para gestores públicos de prefeituras, muitas prefeituras pequenas no interior não pagam Previdência. Nós estamos incluindo no nosso relatório que prefeito que agir dessa forma responderá por crime de responsabilidade, porque você repare o seguinte, eu conheço essa realidade porque eu já fui prefeito no interior da Bahia. Antigamente, imagine uma prefeitura que tem uma folha de pagamento de 1 milhão de reais, eu estou falando hipoteticamente, 1 milhão de reais. Então, o prefeito ele tem que recolher 8%, que equivale à parte do trabalhador. Então, ele tem uma folha de 1 milhão de reais, 8%, 80 mil reais. Esses 80 mil reais é a parte do trabalhador. Esse ele não tem coragem de sonegar, porque ele sabe que se assim ele proceder, ele vai responder por crime de apropriação indébita. Esses 80 mil reais ele paga a Previdência. Mas ele teria, além desse 1 milhão, de pagar mais 200 mil reais, se a folha for 1 milhão, que equivale aos 20% do empregador. Sabe o que é que os prefeitos fazem? Não. Ele, na maior cara de pau, chega lá, em vez de emite uma guia, porque isso ele faz a guia que ele quiser, emite uma guia de 5 mil reais e chega lá e entrega no posto do INSS no seu município. O funcionário de lá do posto, por sua vez, não tem poder para dizer, olha, isso aqui está errado, porque como é que a parte de 8% é 80% e a parte dos 20% é só 5%? Está errado. Não tem. Mas lança no sistema que a prefeitura pagou o INSS. Então a prefeitura fica adimplente. Aí passa 2, 3 anos, até o dia que o fiscal do INSS vai lá na prefeitura, e quando chega lá constata que teve essa fraude, lavra um auto de infração, aí o prefeito tem o direito de parcelar isso em não sei quantas vezes, mas muitas vezes o que ele paga ao INSS já é maior do que os 11%, que é o máximo que uma prefeitura pode pagar ao INSS, e consequentemente fica esse buraco, esse calote no INSS. Okay. Eu quero agora colocar no meu relatório que o prefeito que fizer isso estará incorrendo em crime de responsabilidade, porque nós temos que proteger essa verba do INSS. Eu penso que a natureza das pensões e aposentadorias, elas são equivalentes à da pensão alimentícia no direito civil. Todo mundo sabe que se um marido se separa da mulher e deixa de pagar a pensão alimentícia, ele é punido com a prisão. É a única prisão civil que existe no Brasil. Uma prisão por motivo civil. Pois bem, se você reparar, a pensão alimentícia ela tem uma característica muito semelhante à pensão e à aposentadoria, porque é uma pensão, é um dinheiro destinado a pessoas que socialmente são vulneráveis, são viúvas, são pessoas idosas ou são crianças, etc. E, portanto, nós temos que protegê-la. Para protegê-la, eu quero criminalizar quem não pague, quero acabar com essas isenções de algumas empresas tributárias. Aqui para nós, professor, o senhor é um professor, mas a Universidade Mackenzie aí de São Paulo, sim, eu sei que é uma universidade que só estuda pessoas ricas. Não é possível que a Mackenzie não pague o INSS. Não é possível, né? Ela não paga? Eu não sabia. Por que não paga? Não paga. Nem a Mackenzie, nem a PUC aí de São Paulo não pagam o INSS. E isso vai para as costas do trabalhador mais pobre. Ou seja, uma faculdade onde estudam os filhos dos mais ricos
E o custo disso vai para as costas do trabalhador mais pobre. Isso é um absurdo, professor. Deputado. Nós temos que acabar com essas isenções dessas entidades ditas filantrópicas, que de filantropia não tem nada, e que recebe e que tira o dinheiro da Previdência Social. Deputado Arthur Maia. Acrescentando que são duas universidades religiosas. Sim. Pois é, e daí? O fato dela ser religiosa, e daí? Você acha que é justo que a Previdência pague por isso? Não, claro que não. Eu, por exemplo, desconhecia esse dado. Eu desconhecia esse dado, eu não sabia isso que o senhor está falando. Não só elas, a Thomas Jefferson, a Ubra lá no Rio Grande do Sul, as católicas não é só de São Paulo não, a católica é no Brasil inteiro, lá na minha Bahia. Sim, a Ubra é luterana, é lá no Rio Grande, eu conheço. 210 mil alunos, pelo que eu ouvi falar. Os donos têm jatinho, voam aí de jatinho para cima e para baixo, mas são isentas de pagar INSS. É a mesma coisa, né, professor? Me permita aqui uma comparação. Mas é a mesma coisa. Se estão tirando esse dinheiro do financiamento do INSS, é a mesma coisa de uma pessoa que chega no hospital precisando de uma transfusão de sangue, e aí o médico, em vez de dar a transfusão de sangue, tira sangue daquela pessoa para dar para outra. É uma coisa mais ou menos assim. Deputado. Agora, se você me... Pois não. Não, infelizmente nosso tempo está esgotado. Se eu quiser só encerrar, já te agradecendo, e a gente vai voltar a esse assunto mais vezes, porque esse assunto vai dominar, principalmente a partir da semana que vem, com a volta do recesso, né? Da recesso do Carnaval. Será um prazer sempre falar. Eu quero só dizer o seguinte. Eu estou com uma missão que eu entendo que é fundamental para nós preservarmos a Previdência. As pessoas às vezes se queixam de mim. Não sou eu que sou, eu não gostaria de estar fazendo esse papel, mas estou fazendo um papel que é importante para o Brasil. Fazendo isso com a abertura para conversar com todo mundo, para discutir, para debater com todo mundo. Ninguém faz isso atrás de voto. Faz isso pela necessidade que o meu país tem, nesse momento, de enfrentar esse problema. Não adianta fugirmos desse problema. Não adianta fugirmos desse problema. Temos que enfrentá-lo com sinceridade, com honestidade e trazendo à tona pontos como esse. Você vê o senhor, um homem altamente esclarecido, um professor, etc., não sabe que, por exemplo, essas universidades... Não sabia mesmo. Pois é. E isso, não estou ocupando o senhor, a maioria dos brasileiros, a grande, eu diria quase totalidade dos brasileiros, não tem conhecimento disso. Isso é um absurdo, professor. Isso é um absurdo. Concordo. Então nós temos que enfrentar essa realidade. Eu quero ter outras oportunidades para falar em uma rádio que tem um jornalismo sério como a Band, para que a gente possa... A Jovem Pan, né? Jovem Pan. Desculpe, a Jovem Pan. Imagina. A Jovem Pan, inclusive, que toda vez que eu posso, eu ouço a Jovem Pan. Eu gosto muito do jornalismo dinâmico, inteligente, sério que vocês fazem. Então, quero ter outras oportunidades para, através dos microfones de vocês, a gente poder fazer entrevistas como essa e aprofundar, para eu poder responder aquilo que vocês queiram perguntar e, mas, sobretudo, do nosso debate, possibilitar a que todos os brasileiros tomem a consciência da necessidade que nós temos de fazer esta reforma no âmbito da Previdência Social.